nos diz que existem momentos aqui na Terra para todas as coisas, existem momentos na vida do ser humano para todas as coisas e existem momentos na vida da gente que precisamos nos movimentar e nos movimentar rapidamente. Este é o estudo de número 772 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E é interessante que nós precisamos nos apressar e precisamos fazermos o que agrada a Deus e não a nós mesmos. Vamos ao nosso tema. Antes que chegue o inverno. O nosso texto base está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21, que diz: apressa-te a vir antes do inverno. É o próprio apóstolo Paulo falando para Timóteo. Nós sabemos que são 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, e foram criadas pelo próprio Deus. São os chamados ciclos naturais. Gênesis capítulo 8, verso 22. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Que Deus tremendo que nós servimos, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Ele fez e é Ele que sustenta, é Ele que mantém. O salmista no Salmo 74, verso 17, também nos mostra que os limites da terra estabeleceste, verão e inverno foram por ti determinados. É muito glorioso podemos servir a esse Deus tão maravilhoso. E no inverno acontecem algumas coisas diferentes. Por exemplo, escurece mais rápido, os dias são menores no sentido de escurecer mais rápido, as baixas temperaturas são constantes, o frio é maior. E o apóstolo Paulo estava, quando ele escreveu isto, preso lá em Roma. E ele fez um pedido ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Vamos conferir em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Olha que importante, não demore, venha depressa. E no nosso texto base, Paulo fala o porquê que era urgente, porque Timóteo tinha que vir depressa. Apressa-te a vir antes do inverno, é o nosso texto base. Apressa-te significa acelerar o ritmo com que alguém ou algo executa uma ação ou acelerar o próprio ritmo de se mover ou agir. Apressa-te é algo que não pode demorar, não dá para esperar muito tempo, é urgente. Quando Davi, ele passou por diversas dificuldades, ele clamava ao Senhor, ele pedia para o Senhor: Senhor, apressa-te em me socorrer. Várias vezes ele fez oração assim. Vamos conferir algumas? Salmos 22, verso 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ainda, Salmo 38, verso 22, já começa assim: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. É Davi falando: vem depressa em meu socorro, o Senhor é o meu Salvador. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor: Senhor, se apressa em me socorrer, se apressa, Senhor, em me dar a vitória. É urgente, Senhor. Quantas vezes achamos que não vamos conseguir suportar esse inverno, suportar a luta que é tremenda. Mas no Salmo 40, verso 13, Davi ainda fala assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Mas aqui o que Davi fala primeiro? Senhor, se agrada a meu favor, se agrada, Senhor, em agir por mim, em me libertar, em me
salvar, em transformar esta situação que estou vivendo. Existem outros salmos também, aonde existe o pedido de socorro a Deus e pede para que Deus não se demore, mas que seja urgente, como o Salmo 70, o 71, o Salmo 141, entre outros. A Bíblia também nos mostra que certa vez os gibeonitas, eles pediram para Josué se apressar em socorrê-los. Sabe o que tinha acontecido? Eles tinham se aliado a Israel e Josué havia prometido que cuidaria deles. No momento em que os inimigos, que eram um grande exército, se levantou contra os gibeonitas para destruí-lo, o que eles fizeram? Eles pediram ajuda, pediram socorro para Josué e eles falaram: Josué, é urgente, não dá para esperar, se você demorar todos nós vamos morrer. Josué capítulo 10, verso 6. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas coligaram-se contra nós. Era um grande exército, os gibeonitas necessitavam ser socorridos o mais rápido possível, e Josué foi ao socorro deles e Deus deu a vitória para Josué. O apóstolo Paulo, ele também pediu para Tito ir encontrá-lo lá em Nicópolis, mas era algo urgente, não podia esperar, não dava para ser vagaroso não. Tito, capítulo 3, verso 12, que diz assim: quando eu te enviar a Artemas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. É urgente. Era muito importante que Tito fosse rápido, assim como quando ele pediu para Timóteo, havia ainda muitas instruções, muitos ensinamentos, muitas orientações para Paulo dar para eles, mas antes que chegue o inverno. Sabe por quê? Porque no inverno pode haver escassez, pode haver dificuldade, por exemplo, em trabalhar. Agur, ele ensina que no verão nós precisamos trabalhar, porque o tempo é favorável. Provérbios capítulo 30, verso 25, as formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Agur, ele traz como ilustração as formigas, uma criaturinha também usada por Salomão em Provérbios capítulo 6, verso 6, que diz: observa a formiga, ó preguiçoso, reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. A formiga, ela trabalha nas outras estações, mas no inverno ela não trabalha, ela desfruta de tudo que ela armazenou para aquele tempo difícil. O inverno, ele nos faz lembrar de dias difíceis, de tempos difíceis, de dias maus e de dias trabalhosos. E Paulo, ele ensinou aos irmãos lá de Éfeso que eles deveriam aproveitar bem as oportunidades, assim como nós devemos aproveitar todas as oportunidades que temos. Efésios capítulo 5, verso 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora imagina, se na época de Paulo ele já estava avisando que os dias eram maus, não é diferente hoje não. Vivemos dias difíceis, vivemos dias maus. E Paulo, ele também ensinou os irmãos de Colossos. Vamos conferir em Colossenses capítulo 4, verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai ao máximo todas as oportunidades. Tempos difíceis, tempos maus, tempos de lutas, tempos de provações. Nós devemos saber como nos portar, assim como Paulo falou aos irmãos de Colossos: portai-vos com sabedoria. Nós devemos entender que portar é como se conduzir, como se mover, nos movimentarmos. Não podemos esquecer que em tudo que nós
nós formos fazer, devemos fazer com sabedoria e devemos fazer para a glória de Deus. Precisamos entender os tempos em que nós vivemos. Romanos capítulo 13, verso 11, fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Discernir, que Paulo fala, é diferenciar, é discriminar, é compreender, é entender. Ele está falando para os irmãos de Roma: discernam, ou seja, diferenciem, discriminem, compreendam, entendam o tempo em que está vivendo, e nós precisamos fazer isso. Vivemos dias maus, tempos difíceis, tempos trabalhosos, e ainda a gente entende que no inverno, assim como em qualquer outro momento da nossa vida, nós não podemos estar sem a nossa armadura. Efésios capítulo 6, verso 13, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Quantas pessoas que passam dias difíceis, dias de sofrimento, dias insuportáveis, mas ao invés deles estarem vestidos da armadura de Deus, eles desistem, eles retrocedem e eles deixam de agradar a Deus. Nós podemos comparar também o inverno com tempo de lutas, tempo de provas, tempo de tentações. No inverno é necessário, assim como em todos os momentos das nossas vidas, estarmos com o nosso olhar fixo no Senhor, com o nosso olhar na palavra de Deus, assim como eram os crentes de Bereia. Não podemos facilitar, não podemos nos envolver, nos enganar com as coisas desta vida, com pessoas que dizem que servem a Deus e não servem, mas nós também devemos fazer igual a Davi. Nos tempos de dificuldade, Davi clamava ao Senhor por socorro e por misericórdia. Não devemos deixar o nosso abrigo, abrigo seguro, abrigo de confiança, que é o nosso Deus. Salmo 57, verso 1 e verso 2, Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem piedade de mim, pois em ti a minha alma encontra refúgio. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo que me persegue. Eu clamo a Deus o Altíssimo, ao Deus que sempre me dispensou sua proteção. Nos tempos difíceis que nós estamos comparando ao inverno, Davi, ele clamava ao Senhor, ele orava ao Senhor, ele vivia refugiado, abrigado na presença do Senhor. E quando Davi fez esse salmo, ele estava vivendo um momento de grande sofrimento, uma decepção muito grande. Davi estava fugindo do sogro dele, do rei Saul, e Davi estava abrigado numa caverna. O inverno também pode ser comparado a dias em que não temos alegria, em que não temos satisfação em viver, em que tudo está complicado na nossa vida. Vamos nos lembrar que a Bíblia cita como exemplo a idade da velhice, onde precisamos dos outros e precisamos encarar que não somos autossuficientes, que precisamos das pessoas. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. E nós sabemos que quando a pessoa vai envelhecendo, ela vai precisando do outro, até mesmo para se locomover, para ir à igreja, para fazer as coisas, e eles chegam a ficar desgostosos do que estão vivendo. O inverno também pode ser comparado quando nós somos atingidos por calúnia, por injustiça, até mesmo com inversões de valores, onde muitas vezes é mais prudente ficarmos
em silêncio, ficarmos quietos. Amós capítulo 5, verso 13 fala: sendo assim, naquela época, quem for sábio e prudente guardará silêncio, porque será um tempo muito hostil. O inverno é considerado um tempo hostil, um tempo difícil, e o próprio Senhor Jesus nos advertiu que seríamos odiados, mas por causa do nome dele, não é por nossa causa, por fazermos as coisas que nós queremos, mas porque servimos o nosso Senhor Todo-Poderoso. Mateus capítulo 10, verso 22, e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. O apóstolo Paulo, ele era um homem sábio, ele era um homem experiente, ele sabia que no inverno era mais complicado embarcar para Roma, devido ao rigor do tempo frio, devido às tempestades, e Paulo, ele fez outros pedidos para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 13, que diz: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade na casa de Carpo e os livros, principalmente os pergaminhos. Estava para chegar o inverno. A capa, ela serve para o aquecimento físico. E Paulo, não podemos nos esquecer que ele estava vivendo numa prisão. Ele era prisioneiro em Roma e o frio estava chegando. E os livros e os pergaminhos poderiam servir para o aquecimento espiritual de Paulo. A palavra de Deus é o que consola, é a que conforta, que ilumina, que guia. Como diz o salmista no Salmo 119, verso 104 e verso 105, graças aos teus preceitos tenho entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando paramos para pensar, os pergaminhos poderia ser também aonde Paulo tinha escrito as orientações para os cristãos, as cartas escritas para a edificação dos crentes, assim como para nós mesmos. Paulo, ele já sabia que o tempo dele estava chegando, inclusive é justamente aonde diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós sabemos que através da palavra, a palavra do Senhor, nós somos confortados, mas também somos confrontados, não é mesmo? Mas na palavra nós encontramos edificação para a nossa vida e sabemos que também o inverno, ele vem, mas ele passa. E sabe o que chega logo após o inverno? O tempo de cantar. Cânticos capítulo 2, verso 10 ao verso 12. Assim me declara o meu amado: levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou, é primavera, surgem as muitas flores pelos campos, chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. Glória a Deus, olha a certeza nossa, passamos por dificuldades aqui nessa vida sim, mas nós temos o tempo de cantar, nós temos o tempo de Deus cumprir as promessas dele para cada um de nós. Eu vou começar a concluir. Muitos cristãos têm vivido em tempo de inverno, têm vivido um inverno espiritual, uma frieza espiritual com Deus, se afastam de Deus, se afastam até mesmo de outras pessoas. Em compensação, outras pessoas têm vivido tempos difíceis em suas vidas, tempo de sofrimento e de tristeza, e é a oração que tem o sustentado, é a palavra de Deus que consola, que conforta, que ajuda, através do Espírito Santo, que nós possamos ser usados por Deus, mas é apressadamente para levarmos o conforto, para levarmos a poderosa palavra do Senhor e não perdermos nenhuma oportunidade. Devemos fazer o que Deus tem colocado em nossas mãos enquanto é tempo oportuno, porque o inverno, ele virá.
Eu quero concluir com João capítulo 9, verso 4, que diz: eu devo fazer, é o próprio Jesus falando, eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Vamos aproveitar todas as oportunidades e não é mais tempo de ficarmos descansando, é tempo de fazermos a obra de Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para se inscrever e que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.